Olá, me chamo Anderson Lemes. Faço parte do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da UFV e hoje venho apresentar o trabalho intitulado Fatores Ambientais Associados à Distribuição Geográfica de Prodiplodes longífila. Fui orientado pela Letícia Santana para a produção desse trabalho. Para começar, vou apresentar um pouco sobre essa espécie. Prodiplodes longífila, conhecida como mosca das galhas, pertence à ordem Diptera e à família Cecidomiidae. Ela possui o ciclo holometábulo, ou seja, possui metamorfose completa. É um inseto praga que tem por volta de 64 espécies de plantas hospedeiras conhecidas atualmente, como por exemplo tomate, pimentão, pimenta, algumas citros. E suas larvas, elas prejudicam o desenvolvimento do vegetal, pois atacam as porções apicais, como caule, flor e fruto, dessas plantas. Atualmente, essa praga se encontra nas Américas, indo desde o sul da América do Norte até países do noroeste da América do Sul. Esse inseto é considerado uma praga quarentenária para países do continente africano, da Europa, Ásia e centro-sul da América do Sul. Ou seja, caso seja introduzida nessas regiões, pode apresentar grande chance de causar danos significativos à agricultura. Para isso, seria necessário que ocorresse a invasão biológica, que é a entrada e estabelecimento de espécies em áreas que elas não ocupavam anteriormente. Elas podem ocorrer de forma natural ou não. Para que a espécie invasora se estabeleça com sucesso numa nova região, é necessário que essa área tenha adequabilidade a esse organismo, como por exemplo, os elementos climáticos adequados, como aqueles relacionados à temperatura do ar e à umidade relativa. Para determinar essas áreas, são utilizados modelos de nicho ecológico. O uso desses modelos possibilita entender quais fatores ambientais influenciam a distribuição de espécie e também na produção de mapas de áreas adequadas a essa espécie no presente, se baseando nos pontos de ocorrência da espécie e em variáveis ambientais. O modelo Maxent é a principal ferramenta para a previsão dos riscos atuais das invasões biológicas. E apesar de Prodiplodes longífila ser praga quarentenária para várias regiões do mundo, até o momento não foram determinados os fatores ambientais envolvidos para o seu desenvolvimento e o possível risco sobre sua invasão para as diversas regiões do mundo. Assim, o objetivo desse trabalho foi determinar os fatores ambientais associados à distribuição de Prodiplodes longífila utilizando o Maxent. Para isso, foram coletados registros de ocorrência de Prodiplodes longífila no GBIF em publicações disponíveis nas plataformas como Google Scholar, PubMed e Cielo. Os dados encontrados foram filtrados para retirar os pontos duplicados. Além disso, foi selecionado apenas um ponto de ocorrência para locais com até 10 km de distância entre si. Isso foi feito utilizando o software ArcGIS. 19 variáveis ecoclimáticas relacionadas com a temperatura do ar e a precipitação pluviométrica foram selecionadas através do banco de dados do WorldClim. Os dados coletados, mais as variáveis selecionadas foram inseridas no Maxent. Em seguida, foi realizada a análise de correlação de Pearson entre as variáveis para poder determinar a correlação entre elas. Em seguida, utilizou-se o critério de informação de Akaic para selecionar a melhor configuração do modelo, onde a configuração selecionada foi aquela que apresentou o menor valor de AIC. A validação do modelo foi realizada utilizando a área abaixo da curva, a UC, e com base no resultado, encontrou as variáveis mais promissoras para o estudo da adequabilidade ecoclimática das áreas do mundo para Prodiplodes longífila. Essas são as 19 variáveis selecionadas no WorldClim para serem analisadas sobre o quanto influenciam no desenvolvimento e sobrevivência de Prodiplodes longífila. Das 19 variáveis iniciais testadas, a sazonalidade da temperatura, com 68% de contribuição, a temperatura média do trimestre mais frio, com 13,2% de contribuição, a precipitação pluviométrica do mês mais seco, com 10,5% de contribuição, e a precipitação pluviométrica do trimestre mais quente, com 8,3%, foram as variáveis selecionadas para o modelo final.
Isso aconteceu porque essas variáveis apresentaram as maiores contribuições percentuais para o modelo final. A primeira configuração do modelo apresentado nessa lista de adequabilidade ecoclimática ocorreu devido à apresentação do menor valor para o teste de Akaique. E aqui é apresentada a curva de característica operacional do modelo de adequabilidade ecoclimática das áreas do mundo para Prodiploides longífera. A área abaixo dessa curva foi de 0,979, apontando que é um bom modelo adotado. O modelo apresentado foi robusto, simples e usa variáveis com significado biológico para prever a adequabilidade ecoclimática para Prodiploides longífera. Essa robustez está relacionada ao alto valor da área abaixo da curva que ele apresentou. A temperatura do ar e a precipitação pluviométrica são os principais fatores que afetam as populações desse inseto. As áreas do mundo com alta adequabilidade ecoclimática para Prodiploides longífera apresentam baixa variação de temperatura do ar, inverno ameno e são úmidas. Isso deve refletir as exigências térmicas e hídricas desse inseto. Dá para compreender que esse inseto é sensível a estresses térmicos e que a ocorrência de temperaturas muito baixas ou muito altas afetam negativamente seu desenvolvimento. Por isso, eles se adaptam bem em áreas que estão localizadas entre os trópicos, principalmente na região equatorial. Isso reflete a existência de condições ecológicas favoráveis ao inseto nessas regiões. A umidade pode influenciar as populações desse inseto, pois a água impacta a sobrevivência, crescimento, desenvolvimento e a reprodução desses organismos. E a água é essencial para o desenvolvimento das plantas em que eles são hospedeiros. Mas as chuvas podem impactar negativamente as populações de Prodiploides longífera devido ao impacto mecânico de suas gotas sobre os indivíduos que vivem sobre as plantas. Além disso, também em condições de maior umidade, tem maior chance desse inseto ser acometido por fungos entomopatogênicos. Nesse trabalho, foram determinados os fatores ambientais associados à distribuição geográfica de Prodiploides longífera. Existe o risco de invasão biológica por esse inseto, já que essa praga pode afetar diversas plantas hospedeiras, como por exemplo tomate, pimentão e citros. Portanto, a comercialização desse material vegetal pode conter ovos, larvas e pupas desse inseto. Em conclusão, as variáveis ambientais existentes nas regiões em que há a presença de Prodiploides longífera, determinados nesse trabalho, eles poderão ser utilizados para a produção de mapas de adequabilidade ecoclimática atual e também futura, para a partir de então ser realizado um plano de estratégias de medidas quarentenárias para onde esse inseto ainda não está presente. Essas são as referências utilizadas no trabalho, e aqui meus agradecimentos a toda a equipe envolvida pelo workshop e principalmente ao Laboratório de Manejo Integrado de Pragas que me auxiliou na produção desse trabalho. Obrigado.